Espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações a todos e todas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema circulatório, seguindo então no nosso estudo sobre cada um dos sistemas do nosso organismo. Então, vamos falar brevemente sobre o sistema circulatório em outros organismos e vamos dar maior ênfase ao sistema circulatório no organismo humano. Então, o sistema circulatório humano ele é formado pelo sangue, pelos vasos sanguíneos e pelo coração. Basicamente esses os três pertencentes ao sistema circulatório. Então é muito importante ter atenção a isso. O sangue, né? Ele é o tecido sanguíneo, já estudado lá no primeiro ano. O sangue é um tecido formado por células, então tem as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Também os glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas foram estudados no primeiro ano. E essas células estão dispersas em um líquido denominado plasma, que também nós vimos lá no primeiro ano. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, de vários glóbulos vermelhos, alguns glóbulos brancos dispersos no plasma. Então, é importante a gente relembrar isso. Aqui mais uma imagem, né, de glóbulos vermelhos, um glóbulo branco, né, que a gente tem disperso no plasma. Então, os vasos sanguíneos são tubos onde o sangue circula para atingir todas as partes do organismo. Então, esses tubos é o que a gente denomina de vaso sanguíneo. Igual a gente está vendo na imagem, um vaso sanguíneo com os elementos figurados, né, glóbulos vermelhos e brancos, aqui vermelhos, aqui alguns brancos, dando uma ideia aí de circulação no nosso organismo. O coração, ele é um órgão musculoso, né, é tecido muscular cardíaco, que nós já vimos, né? Nós estudamos isso nos tecidos musculares. E a contração é que vai impulsionar o sangue. Então, o coração é uma grande bomba. Então, ele bombeia o sangue para todo o nosso organismo. E como ele bombeia o sangue para o nosso organismo, vai fazer então o sangue circular no interior desses vasos sanguíneos. Igual a gente está vendo aqui, uma imagem de um coração real, bem diferente daquele coração fictício, igual a imagem que a gente colocou no início dessa aula. Aqui na imagem, a gente tem aqui o átrio direito, aqui o átrio esquerdo, aqui o ventrículo direito e aqui o ventrículo esquerdo. E ao longo da aula nós vamos dar uma atenção a cada uma dessas partes. E quais são as funções do sistema circulatório? A primeira função é o transporte de nutrientes, então vai levar nutrientes para todo o organismo, né? E buscar esses nutrientes, por exemplo, lá no sistema digestório, igual a gente já viu. Outra é o transporte dos gases respiratórios, que é o oxigênio e o gás carbônico, né? O oxigênio que a gente usa para respiração e o gás carbônico que a gente elimina durante o processo respiratório. A gente tem também o transporte de excretas, né? Como ureia, por exemplo, que depois vai ser eliminado no sistema urinário. A gente tem o transporte de leucócitos e anticorpos, né? Os glóbulos brancos para defesa, os anticorpos para fechar feridas. A gente tem ainda o transporte de hormônios, quando a gente estiver estudando essa parte hormonal do sistema do corpo humano, a gente vai ver que é o sistema circulatório que dissemina, que espalha os hormônios, né, pelo nosso organismo. E ajuda na regulação da temperatura corporal em animais homeotérmicos, né? Ajuda através da temperatura do sangue, né? Que ajuda na manutenção, na regulação da temperatura do nosso organismo. É uma das formas de regulação de temperatura é através da proximidade entre as artérias e as veias.
E aqui a gente vai agora dizer um pouco sobre os tipos de circulação. E aí a gente vai relembrar um pouco do que a gente viu quando a gente estudou os outros organismos. Então, o primeiro tipo de circulação que vamos falar é a circulação aberta ou lacunar. Essa aí é uma circulação que o líquido, então, não fica no interior do vaso sanguíneo, ele passa por entre as células, então ele vai em espaços, né, que são as lacunas ou hemocelas, igual a gente tem uma imagem aqui de um gafanhoto, aí que tem a saída de sangue, coração dividido em câmaras, o poro por onde o sangue entra e o sangue circulando livremente pelo corpo. É um exemplo aqui pegando um caso desse inseto. Então, a circulação aberta ocorre na maior parte dos moluscos, né, como a gente já viu, nos artrópodes e também nos protocordados. Já a circulação fechada, nesse caso, o sangue fica no interior dos vasos sanguíneos. E quando a gente olha aqui o interior de uma minhoca, né, porque os anelídeos possuem circulação fechada, que é uma coisa muito curiosa ao longo da evolução, tem aqui os corações laterais, aí tem o vaso sanguíneo dorsal, o vaso sanguíneo ventral, né, e mostra que o sangue só circula dentro de vasos sanguíneos. Então, pegando esse exemplo, a circulação fechada, ela está nos anelídeos, está em alguns moluscos e está em todos os vertebrados, que é o nosso caso. A circulação ainda pode ser dividida em dois tipos, a circulação simples e a circulação dupla. Na circulação simples, só o sangue venoso passa no coração, que é o caso dos anelídeos e peixes. Aí vem o sangue venoso, aí aqui nas brânquias, a aorta se liga nas brânquias, né? E aí faz a troca gasosa aqui com o organismo, né? Do sangue arterial trocando no corpo e o coração bombeando para chegar na brânquia o sangue venoso para ser trocado para chegar ao sangue arterial. Então, a artéria aorta, né, ela não passa no coração nesses casos, né? Só o sangue venoso passa no coração. Agora, quando a gente tem a circulação dupla, o coração bombeia sangue venoso e bombeia sangue arterial. Esse é o caso dos anfíbios, dos répteis, das aves e dos mamíferos. Então, nesse caso, você tem sangue arterial e você tem sangue venoso, igual a gente vê aqui numa imagem de um coração tetracavitário. Entretanto, a circulação fechada dupla, ela é classificada em dois tipos. O primeiro tipo é o incompleto e o segundo tipo é o completo. No caso do incompleto, a gente tem mistura de sangue venoso e sangue arterial. Nesse caso, que é o caso dos anfíbios e a maioria dos répteis, a gente tem dois átrios e um ventrículo, mesmo que ele seja parcialmente dividido. Então, nesse caso aqui, a gente tem mistura de sangue venoso e sangue arterial durante o bombeamento para o resto do organismo. Então, quando vai bombear para o resto do organismo, o sangue vai misturado. Então, é por isso que é chamado, então, de circulação incompleta. No caso da circulação completa, não tem mistura de sangue venoso e arterial, igual a gente está vendo aqui, ó, não tem o sangue roxo. Né? Roxo é da cor que apresenta aqui para o nosso estudo. O sangue não é roxo, evidentemente, nem tem sangue azul. Né? O sangue é só vermelho, daquela cor que a gente conhece. Então, aqui, quando não tem mistura de sangue venoso e arterial, é circulação completa. Então, o sangue arterial chega e sai por um lado do coração, e o sangue venoso chega e sai pelo outro lado do coração. É o caso dos répteis crocodilianos, das aves e dos mamíferos, que é quando a gente tem essa circulação completa, tá? Então, de uma maneira geral, para a gente revisar, a gente tem essa circulação, então, ela pode ser aberta ou pode ser fechada. A fechada pode ser simples ou pode ser dupla, e a dupla pode ser incompleta ou completa. Esse é o resumo geral que a gente tem da circulação, pensando em todos os organismos. Então, agora nós vamos observar, pegando os 5 principais grupos, então, que a gente tem do grupo artificial dos vertebrados. Então, quando a gente pega os peixes aqui, ó, a gente tem os capilares das brancas, o vaso dorsal, os capilares, o coração aqui embaixo e o vaso ventral. Então, o esquema do coração do peixe, a gente tem um bulbo, tem um ventrículo, tem um átrio e o seio venoso. Que a gente já viu que é só sangue venoso que passa aqui. Pegando os anfíbios aqui no desenho de um sapinho, então a gente tem as veias, a gente tem os capilares dos pulmões, a gente tem o coração aqui
e tem a aorta dorsal. Então, o esquema do coração é o quê? Um átrio direito, um átrio esquerdo e um ventrículo, né? Que vai distribuir o sangue misturado para todo o organismo. No caso dos répteis, a gente tem aqui os capilares, tem a aorta dorsal, o capilar dos pulmões e o coração. Aqui pegando o coração de um réptil, né, que não seja crocodiliano, a gente tem aqui o início da divisão aqui em dois ventrículos, né, mostrando a questão evolutiva de como aves e mamíferos vieram, são oriundos dos répteis, né, isso é mais uma prova disso. Então, tem um átrio direito, um átrio esquerdo, mas ainda tem mistura sanguínea de sangue venoso e sangue arterial para essa distribuição. Então, é ainda um só ventrículo, mesmo com o início dessa divisão aqui presente, né? Depois nós temos as aves, que agora eu vou chamar a atenção para um detalhe muito importante quando a gente fala de aves e mamíferos, que eu quero muita atenção. Então, a gente tem aqui as aves, e aí as aves têm o coração, o capilar dos pulmões, a aorta e os capilares. E aqui a gente tem um átrio direito, um átrio esquerdo, um ventrículo direito, um ventrículo esquerdo. Qual que é a grande observação? Isso aqui cai em exames externos, misturando as imagens, essas 5 imagens aqui que nós estamos vendo, para identificar de quem é o coração de quem. Aqui é muito tranquilo, porque nós já sabemos, e o dos répteis a gente difere dos anfíbios pelo início dessa divisão aqui dos ventrículos. Agora, como que a gente sabe a diferença do esquema do coração de uma ave e de um mamífero? É pela artéria aorta. Nas aves, a artéria aorta está voltada para a direita. Nos mamíferos, a artéria aorta está voltada para a esquerda. Isso é muito importante, isso tem que saber. Então, aqui os mamíferos, a gente tem o coração, a gente tem aqui a artéria aorta que vem da esquerda, né? Os capilares dos pulmões para troca gasosa, os capilares distribuindo sangue para o resto do organismo. Então, muita atenção nessa observação que eu fiz com vocês aí. Pegando, então, os componentes do sistema circulatório, gente, a gente tem que o sistema circulatório, na maioria dos animais, é formado pelos vasos sanguíneos, coração e sangue, que nós já falamos. Os vasos sanguíneos são, então, as artérias, as veias e os capilares. Pegando primeiro as artérias são mais grossas que as veias. Então, a gente tem aqui o endotélio no meio, lâmina elástica interna, túnica média, túnica íntima, o colágeno e as fibras elásticas, a lâmina elástica externa, que uma arteríola saindo dela, que é uma artéria menor, que sai de uma artéria, sai uma artéria menor, que é a arteríola. Aqui, pegando o exemplo de uma veia, as veias são mais finas que as artérias, como a gente consegue ver aqui, mas a estrutura externa é muito parecida. Aqui a gente tem o colágeno e fibras elásticas, a lâmina elástica externa, que é a túnica adventícia, igual tem aqui na artéria. A gente tem a túnica íntima, que é a lâmina elástica interna, a gente tem o endotélio e tem a túnica média. Uma diferença fundamental é a presença de válvulas. Aqui uma válvula cúspide. Por que acontecem essas válvulas? Essas válvulas elas são utilizadas durante o processo de empurrar de volta o sangue venoso até chegar no coração, e nos pulmões para a troca gasosa. Para o sangue subir e não voltar, porque, por exemplo, nas pernas a gente tem uma força da gravidade que empurra o sangue para baixo. As artérias utilizam isso para melhor distribuição do organismo, do sangue. Mas e para vencer a força da gravidade, a força do coração bombeando. No caso das veias, quando chega no final, elas precisam voltar até o coração. Então, para não ter risco delas subirem e depois descerem, você tem essa válvula cúspide. Ou seja, o sangue passa por aqui, voltando rumo a coração e pulmões, e fecha a válvula. Então o sangue venoso bate aqui e vai subindo, batendo nessas válvulas cúspides que o impedem de voltar para a área onde houve a troca gasosa. Tá? Então, as válvulas cúspides ajudam nesse processo de levar de volta o sangue até coração e veias pulmonares para a troca gasosa.
Pegando então, né, aqui algumas imagens, os vasos sanguíneos são então os tubos onde o sangue circula, né? Tem os 3 tipos que nós falamos, a artéria que leva o sangue do coração ao corpo. Então é muito interessante lembrar que a artéria, então, ela vai levar o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio. Então ela está levando o sangue ao coração. Então a artéria é o vaso sanguíneo que chega no coração, né? Que está então levando o sangue do coração ao corpo. Então ela está saindo do coração cheia de oxigênio para distribuir. As veias são ao contrário. A veia está chegando no coração cheia de gás carbônico para ir depois para o pulmão para fazer a troca gasosa. Então, de forma geral, as veias são ricas em sangue venoso, né? São ricas em sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico. Então, as veias então levam ao coração o sangue vindo do corpo e as paredes, como eu já falei, são mais finas que as das artérias. As artérias têm as paredes mais espessas, mais dilatáveis e levam o sangue do coração para o corpo. Então, o vaso sanguíneo que sai do coração é uma artéria. O vaso sanguíneo que chega com o sangue ao coração é uma veia, ok? E tem os capilares. Os capilares vão levar o sangue aos tecidos para fornecer oxigênio às células. Então, eles ligam as artérias e as veias. Então, as artérias e as veias se ligam através dos capilares, certinho? Então, a gente tem aqui o exemplo, ó. Opa, a gente tem o exemplo. Então, a chegada aqui do sangue arterial, passa aqui no endotélio, tecido conjuntivo, artéria, aí chega até aqui para distribuir no organismo, aí passa aqui, ó, oxigênio, gás carbônico, pega nutrientes, entrega nutrientes e pega as excreções, tudo isso vem para o sangue. Aí volta com a veia, volta para o coração para ser bombeado, para fazer as trocas gasosas lá na região dos pulmões, que é a artéria pulmonar e veia pulmonar, beleza? Então, o coração, se a gente pega de forma geral, a gente já viu o átrio direito, o átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. A gente tem aqui a válvula tricúspide, entre o ventrículo direito e o átrio direito, as veias cavas, aqui a veia cava chegando no átrio direito. A gente tem a artéria aorta, chegando aqui no ventrículo esquerdo. A gente tem as veias pulmonares, que saem aqui da artéria esquerda. Aqui a gente tem a artéria pulmonar, que vem aqui do ventrículo direito, e a gente tem a válvula bicúspide ou mitral. Então, atenção, tricúspide, a válvula tricúspide é entre o átrio direito e o ventrículo direito. A válvula bicúspide é entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. E aqui a gente tem a região do miocárdio. Atenção na anatomia do coração, viu? Isso é importante. E aí, seguindo, a gente tem as cavidades do coração aqui no outro corte. Aqui a gente tem a aurícula direita, o ventrículo direito, a aurícula esquerda, aqui o ventrículo esquerdo. Saiu um errinho aqui. Aqui uma imagem das válvulas do coração, né? Porque a função das válvulas é só deixar passar o sangue numa direção, para não acontecer mistura de sangue arterial e venoso. Então essa é uma das importâncias das válvulas, para não voltar o sangue. Então ele sai da artéria, sai do átrio e vai para o ventrículo, né? Então aqui a gente tem a válvula sigmoidal fechada e aqui uma válvula sigmoidal aberta, para a gente conseguir verificar isso daí. E o que vai acontecer dentro do coração? Dentro do coração a gente tem o chamado ciclo cardíaco. E esse ciclo cardíaco é muito interessante da gente entender. Esse ciclo cardíaco, então, são contrações sucessivas das aurículas e dos ventrículos, seguidas de um relaxamento, que é quando o sangue entra no coração. Então, tem a contração das aurículas. Nesse momento, o sangue sai aqui dos átrios e vem para os ventrículos. Aí tem a contração dos ventrículos. Aí os ventrículos contraem e bombeiam o sangue venoso e sangue arterial, por cada um dos ventrículos direito e esquerdo. Aí relaxa, o coração relaxa, começa a encher de novo os átrios direito e esquerdo com sangue venoso e sangue arterial. Esse é o processo, então, que a gente tem do ciclo cardíaco, que é o sangue sair dos átrios e ir para os ventrículos, o sangue encher os ventrículos e ser bombeado nos ventrículos, o sangue voltar a encher os átrios para depois ser bombeado para os ventrículos, como a gente já viu.
certo? Esse é o ciclo cardíaco. Atenção nisso daí. E os ciclos cardíacos, né, essas câmaras do coração, elas vão contrair e dilatar alternadamente. Em média, 70 vezes por minuto. Não é uma regra, então o sujeito está com mais de 70 não significa que ele está morrendo, ou que está com menos está morrendo. Não é isso. É a média. E a contração, então, dessa câmara cardíaca é a sístole. E o relaxamento é a diástole. Então, você tem a sístole e diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. O tempo todo acontecendo dentro do coração. O ciclo cardíaco, que nós acabamos de falar, é que essa sequência de sístoles e diástoles leva, em média, 8 décimos de segundo. É um valor extremamente rápido. É impressionante como o ciclo cardíaco acontece de uma maneira tão rápida no nosso organismo. Então, a gente pegando aqui, ó, a diástole, enchendo, então, os ventrículos, que é o início da sístole atrial, né? A sístole atrial é o fim da diástole ventricular, né, que é quando acaba de encher. E aí tem a sístole ventricular, que é o início da diástole atrial, que é o bombeamento então do sangue que está dentro desses ventrículos para o organismo. Então tem a diástole ventricular, que é o início da sístole atrial, a sístole atrial, que é o fim da diástole ventricular, e a sístole ventricular, que é o início da diástole atrial. Certinho? Atenção nisso daí, tem inclusive o tempo, né, em milésimos de segundo que leva isso daí. É algo realmente fantástico, extremamente rápido e muito interessante da gente compreender que é esse processo de sístoles e diástoles, que é o ciclo cardíaco. Agora nós vamos falar rapidamente sobre o automatismo cardíaco. O que é isso? O que leva a esses batimentos? A gente tem aqui o nódulo sinoatrial. O nódulo sinoatrial é que vai dar os sinais para as sístoles e as diástoles. E ele dá os sinais, então, para os átrios e ventrículos, mas principalmente para o nódulo atrioventricular. O nódulo atrioventricular é que vai mandar as mensagens elétricas para as fibras de Purkinje fazer o bombeamento das sístoles e diástoles. Então, para o automatismo cardíaco, para acontecer de forma natural, a gente precisa de um bom funcionamento do nódulo sinoatrial para acontecer, então, as contrações, as sístoles e diástoles de forma correta, quando ele manda a mensagem que vai fazer a liberação do impulso elétrico do nódulo atrioventricular para as fibras de Purkinje. Certinho? Importante estar atento a isso daí. E, inclusive, faz a gente falar de alguns distúrbios cardíacos, como, por exemplo, o sopro no coração. Aqui a válvula aórtica, ó, é a válvula pulmonar, a válvula tricúspide e a válvula mitral. Aqui algumas próteses de válvulas cardíacas, porque o sopro no coração é uma alteração que vai ter no sangue dentro do coração, que pode acontecer por problema nas válvulas. Pode ser uma válvula, pode ser mais de uma válvula, pode ser até lesão na parede das câmaras. Só que na maior parte das vezes é algo muito simples e nem tem sequela. Agora, se o sopro for muito forte, se for alguma lesão na parede da câmara, aí precisa ser tratado. Porque, nesse caso, uma grande quantidade de sangue sem oxigênio está misturando com o sangue oxigenado, ou seja, sangue venoso e sangue com oxigênio estão misturando. Então, nesse caso, tem que ter muita atenção para que o sangue arterial e o sangue venoso não se misturem. Algumas pessoas também podem nascer com essas válvulas anormais. E outras podem ter a alteração por doenças, tipo febre reumática, insuficiência cardíaca, infarto, tudo isso pode modificar as válvulas. Mas, de forma geral, o sopro no coração é um distúrbio cardíaco muito simples de ser tratado e dialoga diretamente com o que a gente falou. Já o infarto no miocárdio, esse é mais grave, né? A gente já ouviu falar de pessoas, com certeza, ou conhece pessoas que já tiveram infarto no miocárdio e algumas, inclusive, vieram a falecer. Nesse caso, o infarto do miocárdio é a morte de uma área do músculo cardíaco, porque algumas células ficaram sem receber sangue oxigenado, ficou sem receber, então, sangue arterial. O principal sintoma, então, do infarto no miocárdio é uma dor muito forte no peito, que pode subir pelo braço e até na região do estômago. Aqui a gente consegue ver uma artéria cheia de colesterol. Essa é uma das causas. Né? Aqui uma artéria coronária, e aí começa a ter o depósito de colesterol, que é a aterosclerose. Né? Começa a pressão a ficar mais alta, porque o espaço para o sangue circular está menor.
vai formando uma capa fibrosa delgada, até que pode ter ruptura dessa placa aterosclerótica, que leva ao trombo ou coágulo, que obstrui a luz da artéria coronária, que é o infarto no miocárdio, quando uma parte do coração, então, que é esse pedaço que está aqui, ó, no caso do nosso exemplo, ficou sem receber sangue oxigenado e ficou sem receber nutrientes, levando, então, à morte de um pedaço do músculo cardíaco. Isso pode levar até à morte geral do indivíduo. Então, esse é o resumo do que é o infarto no miocárdio. E aí, para revascularizar o miocárdio, durante a cirurgia, uma das formas que pode ser necessárias é a chamada ponte de safena, ou, nesse caso, também a ponte radial. Nesse caso, a veia safena que fica na perna, na coxa, ou então a artéria radial do braço, ou até a artéria mamária, que fica na região mamária direita ou esquerda, são implantadas no coração formando pontes aqui, ó, uma ponte safena. Essa ponte de safena é quando você tem áreas obstruídas aqui nas artérias, por exemplo, coronárias, elas estão obstruídas e você vai fazer uma ponte para que o sangue arterial consiga chegar nessas regiões. Então, pode variar de uma, pode ser até 5 pontes de safena, que pode acontecer dependendo da necessidade do paciente. E essa ponte de safena é uma ponte com a veia safena para que haja circulação, então, novamente, do sangue arterial rico em oxigênio para oxigenar todo o coração para não ter risco de infarto do miocárdio, certo? A gente pode ter também alguns casos, né, já com o avanço da tecnologia, o HeartMate, que é o coração artificial elétrico, né, que ajuda o coração natural a bombear o sangue. No caso do HeartMate, você tem o sangue que sai pelo ventrículo esquerdo, né, aqui o número 1, ó, e aí ele entra num cano e vai para o HeartMate, que tem uma cerca de 12 centímetros, ou ele aqui no raio-x, que fica dentro do peito do paciente. Aí chegou aqui dentro, o aparelho então impulsiona o sangue por um outro cano que atinge a artéria aorta. Então, vai distribuir o sangue pelo organismo. O sistema ele é acionado por uma caixa de controle que fica junto na barriga da parte externa do corpo. Então, do lado de fora fica um sistema que é acionado, fica perto da barriga, e fica também uma sacolinha que é como uma bateria elétrica, né? Que é de onde vai vir a energia fornecida para carregar essa bolsa tiracolo. Esse é o exemplo do HeartMate, a gente já tem alguns mais sofisticados, mas a gente trouxe só um deles para contribuir com o debate quando a gente fala de infarto do miocárdio, né? Outro exemplo que a gente tem, que acaba sendo uma microcirurgia muito importante, muito interessante, é o cateterismo. O cateterismo, né, é a angioplastia por stent, então a gente vai entender como que ela acontece. Então tem que ver lá o local da obstrução. Então, beleza, insere um catéter, um tubo com um visor. Então tem uma câmerazinha. E ele vai servir para identificar até onde o sangue está chegando dentro da artéria. Então, coloca isso dentro da artéria do sujeito e vai empurrando. É uma cirurgia de risco, mas se necessário tem que ser feita. Aqui, ó, um exemplo dela acontecendo. Então, começa a passar esse catéter dentro das artérias para ver onde que está esse sangue, onde o sangue não está conseguindo, está com muita dificuldade de passar. Chegando na área obstruída, vai colocar o fio através do catéter, o fio aqui. E aí tem um balão vazio nesse fio. Esse balão é inflado aqui nesse local de bloqueio e esse balão vai esmagar essas placas que estão provocando o entupimento. A gente já tem também alguns casos, o stent, que é uma tela de aço inoxidável que acompanha o balão para aumentar a eficácia do procedimento. Então, a gente tem esse balão, então, tem uma tela de aço, essa tela de aço empurra, então, as paredes, né, para esmagar essas placas que estão provocando entupimento da área, né. Então, depois de esmagar essas placas, né, o balãozinho quando cheio, monta o stent, a tela de aço cola na parede interna da artéria para impedir que ela se feche. Então fica essa parede de aço aí, tipo um araminho, impedindo que a parede se feche. O balão, então, que acompanhou o fio é esvaziado, é retirado da artéria e o stent fica. No momento que o balão seca, o sangue volta a circular novamente, fazendo com que essa área que estava quase toda comprometida ou até totalmente comprometida passe a não estar mais com a
presença, então, desse stent, que é esse esquema de angioplastia. Depois de instalado o stent, o fio é retirado junto com o tubo do catéter que lhe deu passagem. E é muito doido porque a chance de sucesso da angioplastia por stent chega a 98%. É impressionante. E aí consegue diminuir, então, essa área que estava comprometida dentro da região do coração. Doido, né? Então, a gente consegue agora entender como que se dá a angioplastia por stent. Mas ela tem restrições. Pessoas com mais de 80 anos não podem usar, paciente que sofre de doença hemorrágica não pode ser feito cirurgia, quem já fez cirurgia nos últimos 6 meses não pode, e quem sofreu derrame cerebral nos últimos 2 anos também não pode fazer esse cateterismo. Temos também a arritmia. Então, na arritmia, a gente tem aqui o ritmo normal, que vem lá do nó sinoidal, né, que a gente já falou, que os impulsos elétricos do coração são gerados. Aí vai para o outro nó, o nó atrioventricular, e finalmente espalha pelo músculo através da fibra de Purkinje. Isso aqui a gente já falou. No ritmo alterado, na arritmia, essa energia elétrica do batimento não é mais disparada pelo nó sinoatrial. E aí tem novos focos. É aí que é o problema. São como se fossem nós falsos. Então, esses comandos errados geram caminhos confusos para o músculo que faz o movimento que não é ritmado. É um movimento arritmado. E os sintomas podem ser taquicardia, né, que o principal sintoma é palpitação, e até braquicardia, que pode gerar tontura e até desmaio. Esse em casos mais graves de arritmia. Então, o ritmo alterado da arritmia está relacionado, então, à energia elétrica sendo gerada por um batimento que não está no nosso sino atrial. Beleza? Outra doença famosa que a gente tem é a hipertensão, né, que é pressão arterial alta. E como que a gente identifica? Quando vai medir a pressão lá no médico, lá no posto de saúde, e a pressão sistólica está superior a 14 centímetros de mercúrio e a pressão diastólica superior a 9 centímetros de mercúrio, que é o que eles chamam de 14 por 9. Então, 14 por 9, agora a gente já consegue entender. Significa 14 centímetros de mercúrio de pressão sistólica superior e 9 centímetros de mercúrio de uma pressão diastólica superior diastólica. Então, é a pressão sistólica pela pressão diastólica, né? Que a gente já viu a sístole e a diástole. E o que pode causar a hipertensão? Primeiro, é entender que ela não tem uma origem única. São vários fatores associados. Tem a questão da hereditoriedade, que é uma coisa muito importante, e tem outras ações que vão combinar, que são ações recíprocas e sinérgicas, que além da questão hereditária, né, e a idade também que ajuda, você não consegue controlar, você tem outras coisas que ajudam, que é importante você controlar, que é a obesidade, o excesso de sal, álcool, fumo, vida sedentária, estresse, taxa elevada de colesterol sem tratar, tudo isso provoca aumento da pressão arterial e tudo isso tem que ser observado. Outra coisa que causa aumento da pressão arterial é o uso prolongado de anticoncepcional feminino. Isso também é um fator que predispõe mais as mulheres à hipertensão. Veja, não é receita de bolo, não é todo mundo que vai ter, aumenta a predisposição. Pessoas diabéticas também têm uma tendência maior a desenvolver hipertensão e outras doenças no coração. Então tem uma relação também com a diabetes. Além também, a gente tem estudos que falam de uso abusivo de descongestionante nasal e medicamento em spray para asma. Também aumenta a chance de hipertensão. Isso são estudos, né? Tem muita coisa para rolar, mas quem é asmático como eu, né, tem estudos recentes que indicam uma maior predisposição à hipertensão, o que faz com que tenha que cuidar ainda mais da alimentação e do organismo. A prevenção para a hipertensão, antes de mais nada, uma dieta hipossódica, com pouco sal, hipocalórica, sem excesso de calorias, né? Isso é muito importante. Prática de exercício físico aeróbio, de baixa intensidade e longa duração, né? Ou até isotônico, com grande movimentação dos membros. Os sedentários devem procurar cardiologista antes de iniciar qualquer tipo de exercício para não ter risco de um ataque cardíaco, né? E além do que, uma alimentação bem feita, né? Uma dieta balanceada, rica em vegetais e frutas e pobre em gordura e colesterol, especialmente gordura saturada. Outra observação importante é o aneurisma. O que é o aneurisma?
O aneurisma é uma dilatação do vaso sanguíneo causado por uma fragilidade na parede. Então, aqui um aneurisma sacular, aqui um aneurisma fusiforme, aqui um exemplo de ruptura de aneurisma. Aqui uma aorta abdominal normal, aqui um aneurisma na aorta abdominal, né? E o AVC, o acidente vascular cerebral, é quando você tem esse aneurisma no cérebro e ele se rompe, né? E aí você tem um acidente vascular cerebral. Claro? Beleza? Cuidados importantes a ter com o sistema circulatório, exercício físico regular, alimentação equilibrada, controlar a tensão e a pressão arterial, né? Verificar a pressão arterial em intervalos de tempos constantes. Se possível, não permanecer muito tempo em pé, nem sempre é possível. Dando aula, por exemplo, é muito complicado. Controle de infecções, quem tem infecções, né? Controlar e evitar fumar. Fumar todo tipo de cigarro. Tudo isso influencia no sistema circulatório. Para a gente encerrar essa aula, nós vamos agora falar do sistema linfático. O sistema vascular linfático ele trabalha junto com o sistema circulatório. E como que ele fica? Você tem a remoção dos fluidos, né, em excesso do tecido corporal, então tem aqui o capilar sanguíneo, aí passa para o fluido intersticial e cai no capilar linfático, que é onde está a linfa. Então você tem a remoção dos fluidos em excesso dos tecidos corporais, que você tem a absorção dos ácidos graxos e transporte subsequente de gordura para o sistema circulatório e tem a maturação das células imunes dos linfócitos. Então, o sistema vascular linfático é como se fosse o sistema de limpeza do nosso organismo e ele fica muito próximo, a gente não pode dizer exatamente embaixo, mas é muito próximo do tecido do sistema vascular sanguíneo, né? Então, do sistema circulatório. A circulação linfática, observa aqui, ó, a gente vê que é muito próxima, que é as glândulas linfáticas e o duto linfático. Você tem o duto linfático direito, que é para a linfa na parte direita do corpo, e o duto torácico para o resto do corpo, né? Que vai fazer essa circulação linfática. O sistema linfático, ao contrário do sistema circulatório, ele não é um sistema fechado, não tem uma bomba central como o coração, nada disso. É um sistema de uma via, é um fluido intersticial para o sangue que passa no organismo todo. E sua movimentação se dá através da contração dos músculos e a pulsação das artérias que estão próximas a ele, fazendo a circulação do organismo. Beleza? Quais são os principais órgãos linfáticos? A gente tem os linfonodos, né? A gente tem que filtra a linfa, é rica em macrófago, linfócito e plasmócito. A gente tem as tonsilas, aqui as tonsilas palatinas, as famosas amígdalas, que são ricas em linfócitos. A gente tem o timo, ó, o timo aqui presente, que é desenvolvido em recém-nascido, principalmente, rico em linfócito T, e ali ficam os macrófagos. E tem o baço, que talvez seja o mais famoso, o principal, que é rico em linfócito T e B, rico em macrófagos, saiu escrito errado aqui, e filtra o sangue, né? O fígado também filtra o sangue, mas ele não tem uma função tão importante como o órgão linfático. A gente tem ainda aqui os vasos linfáticos, nódulos linfáticos, né? E as veias aqui subclávia direita e esquerda. O sangue. O sangue é formado, então, a gente já estudou o tecido sanguíneo no primeiro ano, mas a gente pode rever, por exemplo, o plasma, ele é formado por íons sódio, potássio e cálcio, magnésio, cloro e bicarbonato. Nas proteínas tem albumina, fibrinogênio e imunoglobulina e transporta algumas substâncias, como glicose, aminoácido, resíduos, amônio, ureia, gases respiratórios, como o carbônico e o oxigênio, hormônios, lipídios, vitamina, etc. E nos elementos segurados do sangue, a gente tem as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, com destaque para os 5 tipos, sendo 3 granulosos, basófilo, eosinófilo e neutrófilo, e os agranulosos, né, que são os linfócitos monócitos, e as plaquetas. Por último, vamos falar rapidamente das plaquetas no esquema de coagulação sanguíneo. Como se dá o esquema de coagulação sanguíneo? Você tem aqui uma ferida, né, em algum lugar, então você tem a liberação, então chega às plaquetas com tromboplastina e cálcio, então você tem a protrombina, vai se transformar em trombina, que vai jogar um papel importante, então, na coagulação do sangue, e o fibrinogênio na presença de cálcio, que forma fibrina, que são essas redes, né, que parecem redes aqui, que seguram as hemácias fazendo a coagulação sanguínea.
Então, o processo de coagulação sanguínea tem uma relação com a trombina e com a fibrina, que são fabricados, respectivamente, através de protombina e fibrinogênio na presença de cálcio. Então, muita atenção, que esse é basicamente o esquema de coagulação sanguínea. Tá claro? Espero que tenha sido proveitoso e que tenha sido possível compreender um pouco do nosso sistema circulatório. Até a próxima aula. Tchau, tchau.